Quando a gente fala de reestruturação, a gente está falando muito sobre sucessão, né? A gente está falando sobre uma análise do momento atual e para onde que nós estamos indo. Então, a sucessão, ela passa por isso, tá? E o que eu tenho visto é que, assim, das minhas consultorias, 97% eles não pensam sobre sucessão. Eles nem cogitam falar sobre isso, na verdade. Não faz parte do dia a dia deles. Eles simplesmente vão passando um dia após o outro. E muitas vezes já ocorreu de eu estar numa consultoria e essa empresa já ter passado por uma sucessão, mas ela nem pensou sobre a próxima sucessão, né? Só que quando a gente pensa sobre sucessão, a gente está pensando muito num aspecto de uma pessoa ir até uma determinada idade, falecer e a próxima pessoa toma conta da empresa. E não é assim que acontece, tá? Na verdade, sim, pelo meu feeling, mais ou menos, o que eu vejo 50% é assim, né? A pessoa vai atingir uma certa idade ou ela já não tem mais condições de fazer aquele trabalho, ela acaba se desligando da empresa ou ela vem a falecer mesmo com a idade. Mas 50% a gente está falando de fatores externos que a gente não consegue controlar. É um acidente, a pessoa fica inválida, é uma questão de uma morte repentina, é uma doença grave que acontece e pode vir a falecer em um curto espaço de tempo, e a gente não consegue fazer esse processo. E o sucessor, ele entra ali, né, de uma forma um pouco bruta, né, dentro do processo. Então eu venho trabalhando já dentro desse modelo de reestruturação, né, da empresa familiar, toda essa parte de sucessão. É um dos pontos de planejamentos que a gente aborda, tá? E eu vejo esse desgaste, né, que quando eu não trabalho, eu tenho automaticamente alguns pontos, alguns impactos. Uma questão do sucessor mesmo, tem um impacto grande nessa pessoa que acaba liderando a empresa. O segundo é uma questão de um desastre que acontece emocionalmente, né? Vamos colocar assim, a energia da empresa ela não se movimenta mais, né? E a gente tem um impacto grande, tá? 90% do sucessor, ele não tem condições emocionais e nem condições de conhecimento para poder abordar, né? Eu estava numa consultoria em 2019 e essa consultoria a gente começou um processo de reestruturação mesmo, né, dessa empresa familiar. O que aconteceu é que veio a falecer, né, a pessoa que liderava essa família num acidente de carro. Ela veio falecer, né, repentinamente, numa viagem. Elas estavam saindo do interior de São Paulo, vindo para a capital. E aí, nesse processo, a gente teve um choque ali, né, dentro dessa empresa, porque tudo se movimentava em volta desse principal líder da família. Tudo estava em volta dele, todas as decisões, todos os contatos, todas as estruturas, todos os anos estavam com ele, né? Era uma empresa que ela não tinha uma gestão, estava dentro desse projeto que nós já tínhamos iniciado, na verdade, né? E toda essa parte dessa gestão informal que a gente vem falando aí já há algum tempo, juntou com uma sucessão repentina. E nesse processo, né, eu fiquei mais ou menos, ele faleceu, daí depois mais ou menos de uns 15 dias, me ligou uma diretora administrativa, né, que eu tinha muito contato também, ela estava fazendo parte desse processo, mesmo ela não sendo da família, mas ela era de um braço da família, né, ela era uma pessoa extremamente importante para a empresa, e ela me ligou, olha, Eduardo, aconteceu, né, você já está sabendo, né, porque eu fiquei sabendo através dos outros, de outras pessoas, não dela, e a gente precisa conversar. Lógico, vamos conversar, vamos bater esse papo, vamos entender como que a gente vai andar. Só que na minha cabeça já tinha acendido ali uma luz vermelha, né, em relação a essa sucessão. Mas fui conversar e aí, sentando com ela, ela me perguntou, olha, nós temos esse processo, como que nós vamos lidar com ele? O que eu falei para ela foi simplesmente, infelizmente o sucessor não tem condições nenhuma de absorver a empresa nesse momento, né? É uma empresa média, né? É uma empresa que tinha saído já assim, de pequena, ela já estava em média, com um faturamento legal, bacana, só que essa pessoa, ela não tinha a vivência da empresa, né? E
nesse processo até de o pouco que ela tinha trabalhado, os poucos anos que ela tinha trabalhado nessa empresa, foi muito informal. A pessoa ela ia trabalhar, momentos ela não ia trabalhar, né? Ela passou durante o processo da faculdade, então nesse processo da faculdade, quando eu tinha a prova eu já não ia mais. Se eu tinha alguma viagem para fazer, eu também já faltava do trabalho. Então eram períodos indo e não indo, e até mesmo quando eram discutidos melhorias, os processos, tudo isso daí, e tinha aquele embate, né, dos conflitos de gerações, e ela não era muito positivo, né? Assim, o processo que ela passou não era positivo para ela poder assumir a empresa. E eu tive que falar para ela, eu falei, olha, infelizmente esse processo não tem como dar andamento no processo de sucessão agora. A gente tem que estruturar essa pessoa. Né? 90%, até falei para ela, 90% das pessoas que vão suceder, né, a empresa, elas não estão, um sucessor não tem condições emocional nem conhecimento. E esse é um caso, né? Como que a gente que está indo, né, saímos de uma empresa pequena, só para uma empresa média, com contratos fechados, contratos que vão dar daqui 2, 3 anos para a empresa um porte de grande, né? Como que essa pessoa lidera, né? Ela não é uma questão de imaturidade da pessoa, mas é uma questão de maturidade de negócio, de liderança, de conhecimento, de vivência aqui dentro, de conhecer os colaboradores, de conhecer os problemas, de conhecer a situação atual da empresa. E aí nesse processo, falou, olha, infelizmente, então a gente vai ter que tomar alguma atitude. Mas ela falou assim, até foi bem positivo, assim, né? Quando ela recebeu, e ela falou, olha, eu só preciso da sua ajuda para intermediar. E é uma das coisas que a gente mais, né? A gente como consultor faz dentro da empresa, né? Intermediar. Aí eu tive que sentar com essa pessoa, sentei com a mãe, né? Que não trabalhava na empresa, nada. Sentei com os outros irmãos, sentou até uma parte ali dos primos e tive que jogar aberto. Falar, olha, esse processo que nós estamos desenvolvendo, né, já estamos no início, mas já está em andamento, a gente vai ter que rever esse planejamento, né, e tudo que a gente reviu, né, e colocamos ali, toda a parte que a gente desenvolveu e colocamos a pessoa como suceder, né, fazer a sua sucessão na empresa daqui 2 anos, 1 ano e meio, a gente vai ter que remodelar. Só que até lá, infelizmente, eu acredito que o impacto é muito grande se essa pessoa suceder, né? Aí falei o nome da pessoa. Por quê? Porque ela precisa de um conhecimento maior, ela precisa de ter uma trajetória. E é importante ter essa trajetória junto com o sucessor, né? Com o principal, né? Por quê? É importante ela ter essa trajetória junto com o líder da empresa, porque o líder ele começa a cortar o caminho dela nesse processo, né, de conhecimento, dá os atalhos, mostra quem são as pessoas principais que ela pode se envolver e quem não são as pessoas. E aí nesse processo, nós conversando ali, eu tive que falar, olha, o mais assertivo nesse momento para o caminho onde vocês estão indo é contratar uma pessoa sênior para o cargo, né? Vocês têm condições e fluxo de caixa para isso. Ou trazer uma pessoa aqui da empresa que vocês acreditam que possam ser, mas eu nesse momento não vejo ninguém, tirando essa pessoa que já era diretora administrativa, mas que a empresa, a família não desejaria ter ela, né? Porque existe uma trajetória ali, né? Nesse ponto ela não poderia ser, né? A líder, a presidente, né? A CEO da empresa ali familiar naquele momento. E aí nesse processo eles decidiram então trazer uma pessoa de fora. Essa pessoa até hoje está lá, né? Na verdade, essa pessoa se deu muito bem nesse processo e está fazendo o desenvolvimento dessa pessoa junto comigo, mas, né, organizando, puxando ali como que a empresa deve ir. Esse processo de sucessão deve ocorrer aí na metade de 22. Então, o que a gente aprende com essa história, né? É que é importante a gente ter, independente se você já está planejando ou não, de a gente já ter essa mentalidade, já ter esse processo, né? Essa criação desse planejamento estratégico, e essa criação está incluída a sucessão. E quando a gente fala de sucessão, a gente não está falando que a pessoa vai se aposentar e vai entrar logo em seguida a outra. Mas é da outra ter tempo, né? Ter um desenvolvimento
de habilidades, de conhecimento técnico, de um conhecimento de mercado, de uma visão sistêmica, de uma vivência com os colaboradores atuais, né? De ela poder ter esse tempo de desenvolver essa atividade, né? Sem a pressão de ter que liderar automaticamente ali. E também ter um processo de essa pessoa poder falar, olha, quando eu suceder, quando eu fizer essa sucessão, eu acredito que os pontos da minha geração podem ser incluídos aqui, ó, nesse ponto, um ponto de tecnologia, vou trazer um pouco mais dessa vivência aqui de Marte. Ela também pode analisar os pontos dela forte, que ela vai poder mais contribuir na liderança. Então existe esse processo. E quando a gente olha, né, esses impactos, quando a gente não tem isso no processo de sucessão, né, a gente olha que o sucessor ele não tem o conhecimento, né, específico da empresa, a gente não tem, né, as habilidades, né, e estruturas emocionais ali para poder liderar e poder tomar conta dessa empresa. E o terceiro pilar é que a gente olha aí, o terceiro impacto, vamos dizer assim, é o apoio dos colaboradores e dos outros familiares nesse processo. Porque é muito difícil para aquela empresa, para aquela família, no momento que há alguma sucessão repentina ou que não há um processo, mesmo por olha, chegou uma determinada idade e essa pessoa vai suceder, geralmente, como não houve um projeto para isso, né, não houve esse processo transparente, não houve essa sucessão de forma estruturada, a família, né, os familiares, eles questionam essa sucessão e muitas vezes os colaboradores também, porque não viram o processo. Eles não entendem que essa pessoa está apta para sentar naquela cadeira e o futuro delas de receber o salário, de permanecer dentro da empresa, né, elas entendem que está em risco. E esse processo é muito delicado. Quando um líder ele não tem a oportunidade, né, de liderar de forma favorável com as pessoas, com os colaboradores, isso impacta, é um ponto negativo, né, que muito forte dentro dessa gestão. E aí se faz necessário a gente passar para retirar essas arestas, tá? Então, quando a gente olha num projeto, essa criação desse planejamento estratégico, a gente olha o processo de sucessão.